Para falar-nos de saúde em movimento, ninguém melhor que um médico especialista e ortopedista que cuida dos nossos ossos, nossos músculos, das nossas articulações. Afinal, sem movimento não existe qualidade de vida. E não nos podemos esquecer das potenciais lesões que daí estão associadas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast do Alma Épica, aqui do ginásio Épic em Portimão. Muito obrigada, Dr. Filipe Medeiros, por estar aqui connosco hoje. Sei que tirou do seu tempo, é um prazer enorme. E podemos começar já de seguida com uma questão muito peculiar. Porquê é que o desporto é tão essencial ao bem-estar físico e mental de um indivíduo? O desporto é, como disse, muito importante para ambas as partes. Primeiro, temos a diminuição do risco cardiovascular, portanto, doenças como hipertensão, diabetes, patologia cardíaca, que melhoram com a prática do exercício. Temos ainda uma maior qualidade de vida associada a quem tem melhores posturas, melhores mobilidades. Há ainda a questão da perda de peso que pode estar associada e isso protege de doenças, nomeadamente como a diabetes e a obesidade. Depois também temos um aumento da força muscular e da parte óssea que está associada. Da parte mental também não é menos importante. Portanto, reduz a ansiedade, o stress, tem também um papel importante na autoestima, o conseguir realizar um determinado exercício, a imagem corporal aumenta a autoestima e é também um benefício associado ao desporto, e na diminuição da depressão, digamos assim. Setembro é o mês mundial da prevenção do suicídio e nunca é demais ressalvar essa data. É verdade. Então existe diferença entre treinar pela parte estética e também treinar pela nossa saúde? Eu acho que é possível conciliar as duas práticas. Geralmente a prática para a saúde não é tão exigente, geralmente é um plano mais diversificado e que tem resultados mais sustentáveis a longo prazo. Muitas das vezes o treinar para a estética pode ter protocolos mais específicos, de hipertrofia, perda de peso, definição muscular. Com uma alimentação muito regrada, mas também tem menos nutrientes, possivelmente. Depende do objetivo. Se for hipertrofia, tem de haver um maior aporte calórico. Mas com todas estas condicionantes, como são protocolos mais definidos e mais específicos, muitas vezes há uma maior pressão e também frustração por atingir determinado resultado e que pode passar a ter numa parte, se calhar, mais competitiva, alguns efeitos deletérios do desporto, não é? Mas acho que o essencial e o mais importante é poder conciliar as duas vertentes, fazer bem à saúde e também para a parte estética. Certo. Quais são os erros mais comuns que as pessoas começam quando começam um desporto? Quais são os erros mais comuns? Olha, na minha visão, na minha perspectiva, dos erros mais comuns é começar sem haver um supervisionamento, sem haver um planeamento de treino, sem haver uma supervisão que permita adequar melhor a técnica, as cargas. Eu acho que esse é o principal problema de quem começa. E depois vemos exercícios mal executados, cargas adequadas e, consequentemente, lesões associadas. Portanto, se eu tivesse de dizer o principal problema dos iniciantes é esse. E muitas vezes, eu pelo menos falo por mim, por pessoas que eu conheço, começam com muita energia, muita garra, não, eu vou fazer tudo numa semana e depois vão diminuindo. Quer a carga, ou seja, há um nome que é os Weekend Warriors, que são os guerreiros de fim de semana, em que há a perspectiva de querer fazer tudo num, 2 dias e depois não fazer nada. E esse tipo de treinos não é o melhor. Portanto, é preferível um treino mais sustentado, mais consistente e os resultados também são mais duradouros. E isso também vê-se muito no verão. No verão, no início do ano, no ano novo, também há aquelas resoluções todas. Antes do verão, agora também há um pico, agora com a entrada do novo ano escolar, também há agora um pico dessa energia. Mas é o que eu digo, não é o exercício ideal, não é para esses picos, mas sim algo mais sustentado e consistente. Ok. Concorda com o aquecimento pré e pós-treino, ou qual dos dois é mais importante? O aquecimento é fundamental
quer na parte inicial, quer na parte final, mas de facto os alongamentos devem fazer parte de qualquer treino. É esta a minha opinião. Ao contrário do que se pensava muito antigamente, que o alongamento estático deveria ser numa fase inicial, o que se sabe hoje em dia é que o alongamento dinâmico deve ser preferido numa fase inicial do treino e o alongamento estático mais para a parte final do treino, para relaxar, dar mais alguma flexibilidade muscular. Para quem não conhece bem os termos, o estático... O estático, lá está, é permanecer em determinada posição durante algum período de tempo, de 20 a 40 segundos. O dinâmico, como é numa fase inicial, portanto, prepara o movimento, não há que fixar aquele movimento, é para dar alguma energia, algum envolvimento do corpo para iniciar os movimentos. Certo. Uma pergunta um tanto quanto... Não é difícil, mas para mim é interessante. Como é que conseguimos distinguir a dor boa daquela dor que já pode indicar uma lesão? Isso às vezes é uma linha muito tenue que define o que é uma dor da outra. E é preciso ter muito cuidado. Aquilo que eu geralmente digo nas minhas consultas é uma coisa é uma dor, outra coisa é um desconforto. Portanto, quando falamos num desconforto, é a dor do exercício, não é? Portanto, houve ali uma sobrecarga muscular, é normal que haja algum desconforto associado. Geralmente é uma coisa mais prolongada no tempo. Quando falamos em dor, geralmente há um momento agudo em que se define determinada lesão e aí sim pode já nos indicar alguma lesão associada e convém respeitar um bocadinho, porque geralmente, ao contrário do desconforto que passa com o tempo, a dor não, tende a ficar e a cronificar. Então, qual a importância do descanso para a recuperação ativa? O descanso faz parte, é extremamente importante. Há quem diga que só há progressão se houver descanso. Portanto, quando nós treinamos... Estudos, não é? Sim. O que acontece é que quando nós aplicamos determinadas cargas, há uma microlesão, digamos assim, muscular, e que depois, com essa carga, só com o descanso é que é possível haver uma regeneração muscular e progredirmos na carga. Portanto, é fundamental a parte do descanso. Portanto, mesmo em alta performance, não vai haver um rendimento tão bom se não houver este descanso. A nível hormonal também tem um papel extremamente importante, porque é durante o descanso que há a libertação da hormona do crescimento, insulina, cortisol, testosterona, que são fundamentais para a nossa progressão no treino. Portanto, eu diria que é fundamental. E quem treina todos os dias? Poderá fazê-lo, contudo, deve haver algum treino mais leve. Portanto, pode haver períodos em que pode eventualmente não treinar, às vezes até é preferível do que ir e não conseguir fazer o que é suposto, mas pode-se treinar todos os dias desde que haja uma certa compensação. Portanto, não pode ser todos os dias a dar uma carga porque não vai haver a tal recuperação muscular. A nível de lesões ortopédicas mais comuns, diria que são mais causadas por musculação, crossfit, ou que tipo de desportos causam mais lesões? Há quem diga que falam muito no futebol, não é? Virtualmente todos os desportos podem causar lesões. Agora, como falou, há de facto determinados tipos de desporto que são mais suscetíveis a determinados tipos de lesões. Posso começar pela musculação. As lesões mais típicas prendem-se muito com as tendinites, portanto, uma inflamação do tendão. Se a pessoa exercita mais os membros superiores, será uma tendinite mais do ombro, do cotovelo. Se exercita mais os membros inferiores, mais corrida, terá mais tendinites do joelho. Portanto, essas são as principais lesões associadas. Há também a parte da coluna, as hérnias discais, que também podem estar associadas, mas diria que pode ser até dos desportos que têm menos lesões. Como falou do CrossFit, acho que aí pode haver um bocadinho mais de lesões associadas. Também tendinites, sobretudo dos membros superiores, que são muito recrutados. Exercícios como o snatch, handstand walking, handstand push-ups, são tudo exercícios
que pronto, fazem parte fala-se do treino funcional, mas na nossa espécie, em termos evolutivos, fomos deixando de usar os 4 membros só para 2. Portanto, temos uma maior potência dos membros inferiores relativamente aos membros superiores, portanto, há mais tendinites dos membros superiores dos ombros associadas e muitas das vezes já associadas a rupturas, o que indica alguma gravidade maior da lesão. Também a parte da coluna é afetada, nomeadamente nos agachamentos, nos pesos livres, se a técnica correta não for ideal, se a carga for excessiva. Os desportos que têm até mais lesões são chamados os desportos de impacto, em que podemos incluir o futebol, o basquete, as artes marciais. As lesões são um bocadinho também diferentes, portanto, podemos também ter as tendinites, podemos ter rupturas musculares, as entorses são muito prevalentes neste tipo de desporto. E temos ainda, pronto, a minha subespecialidade do joelho, eu lido muito com pessoas com patologias meniscais, muito associadas às mudanças bruscas de direção e lesões do ligamento cruzado anterior, que são também, principalmente no futebol, afetam alguns futebolistas e é uma lesão muito importante que é eminentemente cirúrgica. E estas condicionantes podem ser genéticas também? Há alguma componente genética, de facto, mas não é o mais importante. Eu acho que para haver estas lesões há outros fatores que são mais determinantes, nomeadamente a má técnica. Acho que é essencial haver uma boa técnica para evitar as lesões. A carga excessiva ou movimentos repetitivos é também outra das grandes determinantes. A ausência de descanso, como nós falámos aqui, para haver a tal regeneração muscular, é também uma das... acho que são os determinantes mais fortes, apesar de poder haver, de facto, algum componente genético. E que cuidados devemos ter com as pessoas que têm já estes condicionantes, estes problemas prévios, como hérnias discais, osteoporose, artrose? Portanto, acho que todas estas condições que eu disse que podiam levar às lesões devem estar mais atentas em pessoas que já têm patologia prévia. Eu acho que é fundamental, primeiro de tudo, haver uma avaliação médica inicial. Isto porque, para ter esse diagnóstico, alguém deve ter adiantado o diagnóstico, não é? Por exemplo, uma pessoa que tenha artroses. Portanto, se tem o diagnóstico de artrose, há determinados exercícios que não deve fazer ou que deve evitar. De rotação, por exemplo? Sim, e sobretudo mesmo de carga, não é? Porque as pessoas têm artrose, portanto, tem um desgaste, tem uma diminuição da cartilagem articular. A cartilagem tem um poder regenerativo limitado, ou seja, não se consegue semear cartilagem, ela não vai nascer eternamente. E, portanto, há determinados exercícios, nomeadamente de impacto, em que vai causar cada vez mais dano e este dano é irreversível. Por exemplo, também falou na parte da coluna. Há determinados exercícios que devem ser poupados, nomeadamente cuidado nos agachamentos, uma boa técnica, cuidado com as cargas, nos agachamentos, peso morto, os abdominais tradicionais, os sit-ups também devem ser evitados, deve-se preferir, por exemplo, as pranchas nesses casos. Pessoas com tendinites prévias, quer do ombro, quer do joelho, também a sobrecarga não é benéfica, portanto, deve-se utilizar outro tipo de exercícios para não piorar essas doenças de base. Claro que varia muito, mas diria que um peso sobre os nossos ombros vai também ter um impacto. É mais peso. Só para, em termos comparativos, uma pessoa que tem determinado peso faz uma carga com esse peso. Se for a andar, só simplesmente com o seu peso do seu corpo, já está com 1,5 a 2 vezes mais o peso do corpo. Se for a correr, já são 2,5 a 3 vezes o peso do corpo. Portanto, para termos uma ideia do que estamos a falar, uma pessoa que pesa 70 quilos, só o facto de estar a andar já não são só os seus 70 quilos do corpo, já é 100 quilos. Portanto, se estamos a falar em correr, já não são os 70, é 3 vezes 70. Portanto, já estamos a falar em 210 quilos e isto depois a articulação vai se queixar. Ao invés, quando usamos exercícios na água, é exatamente o contrário. Portanto, há menor percentagem do nosso peso a fazer exercício. Por isso, quando tenho alguns doentes com artroses, uma das minhas recomendações é evitar os exercícios de carga, evitar a corrida, a marcha e preferir na água. Se for água até à cintura, é metade do peso da pessoa, portanto,
estávamos com 70 quilos, passamos só a fazer com 35 quilos. Se for até o peito, são cerca de 30% do peso. Se for até o pescoço, apenas a pessoa está com 10% do seu peso. Portanto, é como se estivesse a treinar só com 7 quilos. Portanto, há toda aqui uma variabilidade e que é importante haver um diagnóstico inicial para depois poder-se também conseguir praticar com mais segurança. Aqui no EPIC temos 2 aulas na piscina, é de hidroginástica e hidroterapia. E a hidroterapia é ministrada por uma fisioterapeuta, o que eu super recomendo. Porque ela sabe precisamente, quer dizer, se as pessoas, os pacientes e as pessoas não falarem que têm essa dor ou que têm esse problema já ou congénito, os professores não sabem. Claro. Então, isso deve ser comunicado previamente. Exatamente. Ao Para que haja instrutor depois também uma prescrição de treino mais adequada à pessoa. Porque mesmo dentro d'água pode haver lesões. Pode. Não é? É por isso que eu digo. Que conselhos deixaria às pessoas mais velhas que querem fazer um desporto? Imagina, a partir dos 70 anos, chegam aqui ao ginásio, estou farto da minha vida, estou com depressão, o que é que eu posso fazer? O primeiro conselho que eu poderia dar é que nunca é tarde. Nunca é tarde demais. Qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. Portanto, seja aos saúde 60, em movimento. Seja aos 60, seja aos 70, vai sempre a tempo e pode-se ter alguns benefícios daí. Acho que é fundamental a tal avaliação médica inicial para percebermos quais as condicionantes e depois todas as outras determinantes que eu falei são essenciais. Portanto, uma correta técnica, cuidado com as cargas, haver uma recuperação são fundamentais. Particularmente nos idosos, há a componente social, que geralmente está estudado que as aulas em grupo promovem que a pessoa se adapte melhor ao treino e deve ser um treino focado em 3 pilares, não só o aeróbico, como pensava-se inicialmente, mas também a parte da força muscular e do equilíbrio são importantes nestas idades. A parte do equilíbrio, seja através de yoga, seja através de exercícios mais específicos, só com um membro, mas preparam para prevenir as quedas e prepara para as atividades do dia-a-dia, E subir recomendam escadas. um personal trainer para estes casos? Lá está, parte das aulas de grupo acaba por absorver um bocadinho do que deve ser. Contudo, se tiver um personal trainer, se tiver alguém que supervisiona de uma forma personalizada, terá certamente também benefícios para isso. Claro, claro. E para quem tem excesso de peso? Doenças crónicas, por exemplo, hipertensão, diabetes. Agora fala-se muito aí num medicamento que ajuda a emagrecer. Pronto, numa abordagem inicial, considera que vai ter efeitos, não é? De uma forma geral, não só no emagrecimento, mas também poderá ter outro tipo de consequência? Sim, isso, como qualquer medicamento, vai ter sempre alguns efeitos laterais e agora, com o passar do tempo, vai-se descobrindo cada vez mais alguma coisa. Que é algo muito recente, não é? Exatamente. O que eu, quando estava a falar na obesidade ou no excesso de peso, de facto, os exercícios de carga não são os melhores, digamos assim, portanto, exercícios na piscina, hidroginástica, hidroterapia, bicicleta, elíptica, tudo o que não envolve o peso do corpo é um exercício, é favorável. Relativamente à diabetes, é necessário haver algum controlo para ver se os níveis de açúcar se mantêm no que é suposto, portanto não há diminuições ou excesso de glicose no sangue. E na parte da hipertensão, cuidado também tem a ver com o controle, portanto a pessoa, hoje em dia até com os smartwatches já conseguem predizer quais são os níveis em que devem estar e deve haver algum cuidado adicional quando há alguma patologia prévia. E depois são as recomendações normais da boa técnica, de descanso e das cargas adequadas. Sim, mas quando, por exemplo, chega um paciente até si e tomou ou fez uma operação, qualquer dessas coisas rápidas, uma mudança muito rápida na sua vida, que também tem consequências psicológicas, como sabemos, não é? O que é que diria? Vai ter consequências? Uma pessoa que pesava 150 quilos e depois vai aos 90 rapidamente, em 6 meses?
que é que diria um paciente? E O que lá é que está, deve foi o que tomar, falámos o um que deve- bocadinho no início da conversa, que é tudo o que é aquele guerreiro de fim de semana, tudo o que é algo muito intensivo, acaba por não ter resultados tão bons a longo prazo e numa fase inicial é preciso ter algum cuidado com tudo isso. Efetivamente, a pessoa ao emagrecer, por exemplo, é benéfico, mas, quer dizer, depois há uma certa descompensação do corpo, não é? Está habituado a consumir determinadas calorias, depois como é que será? Será essa mitigação para toda a vida? Portanto, há aqui muitas questões que se colocam, mas eu diria que começar devagarinho, ir progredindo, ser consistente no treino é o melhor medicamento que se pode ter. Claro. Mas a nível ósseo e do desgaste, ou seja, quando reduzes o peso, é melhor. Sim, para a cartilagem em si acaba por ser benéfico. Nesse aspecto, sim, pode ser benéfico. Agora tem outros inconvenientes por trás, não é? Pois, acredito que sim. O excesso de peso, pois para muitos tem sido uma doença crónica e há muitas pessoas que buscam os ginásios precisamente para essa mudança estética. Daí que não dure muito tempo, não é? Porque quando veem que não conseguem, eles desistem, não há resiliência. E muitas das vezes há... o que acontece é que volta à forma inicial, não é? Portanto, há ali um período em que a pessoa está motivada, aguenta-se, mas depois pode haver um rebound e, portanto, pode voltar exatamente mais facilmente ao que era do que fazer um exercício controlado e consistente. E, na sua opinião, a mentalidade, como é que podemos mudar a mentalidade das pessoas em relação ao desporto? Mais como prevenção e não como um remédio? Eu acho que relativamente a isso até já se tem feito muito nos últimos anos. Acho que há 15, 20 anos atrás, quem fazia desporto sofria um bocadinho de bullying no seu grupo de amigos, nos seus pares, no seu trabalho. Acho que hoje em dia estamos no inverso. É quem não faz é que é normal. Portanto, eu acho que já se fez muito durante os últimos anos, mesmo a questão do desporto feminino, que tem aumentado cada vez mais, com qualidade. Portanto, eu acho que tem-se vindo a fazer muito nesse aspecto. Vai sempre haver algumas desigualdades, vai sempre necessário fazer algo mais, mas é uma questão de mentalidades, isso demora mesmo tempo. Acredito é mesmo que isso. Sim. Sei que já falámos um pouco sobre isto, mas se pudesse colocar 3 regras de ouro para quem quer começar, de forma saudável e duradoura, cá vou buscar um pouco daquilo que já falámos, Sim. quais seriam? Para quem quer começar? Para quem quer começar, primeiro do que tudo, procurar... primeiro, não procrastinar. Portanto, começar. Simplesmente isso. Muitas das vezes a pessoa tem essa ideia, mas depois para a atitude falta um pequeno passo e esse pequeno passo torna-se grande. Portanto, primeiro é não procrastinar, ir, experimentar, ver... Se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, mas ao menos experimentou e tentou. Esse para quem quer começar, é a minha primeira dica. A segunda é fazer algo que se goste. Não serve nada eu, médico, indicar que deve ser aquele exercício ou aquele desporto. Não, a pessoa deve fazer algo que realmente goste. Se é dança, se for zumba é zumba, se for hidroginástica é hidroginástica, se for corrida é corrida. Portanto, fazer algo que se gosta torna que a atividade física se estenda no tempo. E pronto, e depois a consistência, tentar ser consistente, evitar aqueles picos de querer fazer tudo e depois Desistem facilmente, portanto, não é? consistência, portanto, procurar fazer um treino regular, acho que são as 3 dicas que eu poderei dar para um desporto saudável. Claro. Estamos a chegar ao final do nosso podcast e gostaria de fazer aqui umas questões mais informais ao doutor, se não se importar. Qual é o seu desporto predileto? Se é que tem. É difícil responder a isso, que ao longo da nossa vida vamos tendo algumas alterações. Eu já fui federado em futebol, na altura seguia bem o futebol, já fui federado em handball, na altura era o que eu seguia.
Houve uma altura, que foi quando comecei no antigo Epic, no Amarilis, em que praticava muito o grit e o pump. Depois passei para uma parte do CrossFit, que acompanhava muito, portanto, não vou dizer que tenho um desporto predileto, mas consoante as Mas o nossas bichinho do fases, futebol se calhar ficou lá. fica sempre, como o do CrossFit está, e uma pessoa pensa sempre às vezes voltar, mas por razões logísticas e de horário Claro. não é possível, e muitas das vezes É o melhor treino que eu fazer faço, mais vale feito, feito do que perfeito. exatamente, e do que não feito. E do que não feito. E o que é que o atrai mais neste tipo de esportes, ou num desporto? O desafio. Competição, não? Sim, a competição acho que também tem alguma parte importante, nem que seja connosco próprios, portanto, perceber que queremos atingir determinado patamar, e se calhar foi por isso que eu tive esses esportes, acho que mais por isso, pelo desafio que eles nos dão. Claro. Já se lesionou alguma vez? Já. Umas quantas? Já. Já tive rupturas musculares na coxa, acho que influenciou também um bocadinho da minha atividade. Já tive entorses. Já partiu algum membro? Não, fiz uma pequena fratura aqui numa falange, mas não foi em desporto. E alguma distensão aqui na parte do ombro também já fiz. E ficou algum tempo parado? Ou foi obrigado a... Sim, a gente acaba sempre por ter de parar um pouco, regredir um bocadinho na progressão do treino, digamos assim. Mas pronto, faz parte. Acho que estas frustrações, para quem pratica, tem de saber lidar com elas e faz parte. Claro. Se tivesse que escolher treinar de manhã cedo ou ao final do dia, qual escolheria? Isso também é uma pergunta muito subjetiva. Há pessoas que rendem mais de manhã, há pessoas que rendem mais à tarde, depende muito do horário de cada pessoa. Mas no seu caso específico? Eu, por exemplo, houve uma altura em que eu só treinava ao final do dia. Hoje em dia, geralmente treino de manhã, ao menos faço por isso. Acho que é importante também dizer que cada caso é um caso, há uma variabilidade interpessoal muito grande e também de acordo com os objetivos de treino. Por exemplo, uma pessoa que queira perder peso, se calhar faz algum sentido poder treinar de manhã, mesmo em jejum. Se é uma pessoa que quer progredir cargas e fazer hipertrofia, se calhar não recomendo a fazer um treino matinal em jejum. Portanto, isto depende também mais do que da própria pessoa, dos objetivos a que ela se propõe. Correto. Além do desporto, tem algum hobby ou atividade que lhe dão bem-estar? Confesso que não sobra muito tempo. Não sobra muito. Entre trabalho, sobra, em casa também tem de sempre fazer alguma coisa, e desporto, e gosto também de viajar, mas não dá para muito mais. As 24 horas não esticam. Em termos de conclusão, o que é que diria aos nossos ouvintes, em termos de motivação, para que não desistam, continuem, se sentem frustrados com alguma lesão, alguma doença já congénita que tenham, pré-existente? O que é que diria aos nossos ouvintes? Eu pedia-lhe que falasse para as nossas câmaras. Quer tenham uma patologia, seja genética, seja adquirida ao longo da vida, seja uma pessoa mais idosa, eu acho que eu já dei essas recomendações. Primeiro é não procrastinar, tentar, treinar se possível, ter cuidado com as cargas, com a técnica, com a recuperação. E se uma pessoa for consistente, os resultados vão acabar por aparecer. As lesões fazem parte, há alguma frustração, não se vai estar sempre a progredir, é saber lidar com isso, basicamente. E para cada tipo de lesão existe um tempo, não é? Para recuperar. Sim, isso é muito específico, depende do tipo de lesão. O parar totalmente não é algo que eu aconselho, dá sempre para fazer alguma coisa. E cada vez mais fala-se numa recuperação ativa. Mesmo no pós-operatório? Sim, mesmo no pós-operatório. Muitas das vezes pode não se fazer alguns exercícios, por exemplo, pode não se fazer a carga total, pode não conseguir correr, mas
pode-se mobilizar o joelho, portanto, há sempre alguma coisa que é possível fazer, mesmo que não seja com o membro intervencionado, com os outros, dá sempre Sim. de forma a compensar e adaptar alguma Mesmo coisa. psicologicamente, não é? É importante. Sim, sem dúvida. Até porque o nosso corpo vai ter ali uma pausa, não é? Mas depois vai recomeçar, não é? E quanto mais bem ele estiver preparado para isso, melhor. Não é? Melhor. Doutor Filipe, muito obrigada por ter estado aqui Eu é que connosco agradeço. na Alma tudo, Épica. tudo o que der para contribuir para a literacia na saúde, acho que é favorável e parabéns pelo podcast. Muito obrigada e um bem-aja a todos.